você sentir da parte de Deus, oferte a casa do Senhor, né? Nossa igreja, Deus tem abençoado, e o que eu acho muito lindo aqui, a obra que Deus tem feito nesse lugar, porque todo investimento, a oferta que vocês ofertam, essa obra, ela retorna para a igreja, ou seja, para os membros, né? A melhoria do nosso som, a igreja, ajudar a irmandade, enfim, tudo retorna para vocês. É isso que eu acho lindo nesse ministério. Glória a Deus. Eu quero passar aqui, então, os dados bancários. Seria Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, conta corrente 1069, dígito 7. Assembleia Cristã Livre. Também, se os nossos irmãos quiserem fazer via Pix, seria ofertas, no plural, @aclivre.com. Eu repeti novamente. Isso é o Pix. Ofertas, @aclivre.com. Então, esse é o e-mail, é o Pix, né? Quem preferir fazer via Pix, ou está, não, eu prefiro fazer o depósito, eu prefiro assim, eu acho mais seguro. Tudo bem, meu irmão, o importante é aquilo, é o sentimento que Deus põe em você em relação à obra dele. Como eu sempre aprendi, missão, ela se faz de 3 maneiras. Os pés daquele que vão, os que não podem, oram, e também aqueles que abençoam com a oferta a obra do Senhor. Então, tudo isso faz parte da missão da igreja na terra. Então, uns podem dizer, imagina, eu falei, sim, é isso mesmo. A missão que Deus põe na igreja, quem não pode ir, quem ora, tem aquele que ora, e aquele que também que oferta também a casa do Senhor. Tudo isso envolve missão, ou seja, a igreja está na terra como uma missionária, uma instituição missionária para fazer a obra do Senhor. Então, tá certo, meus irmãos? Esses são os dados bancários. Que Deus abençoe a cada um, aqueles que são voluntários na obra do Senhor, nesse sentido, de ofertar a obra dele. Então, nesse momento, vamos para a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero ler aqui com a igreja, nossa irmandade, nossos queridos irmãos e irmãs que estão em seus lares. Se encontra em Salmos, no Salmos de número 20. Um dos salmos que Davi escreveu. Glória a Deus. Aleluia. Salmo de número 20. Aleluias. Quer que diminua um pouquinho? Nossa sonoplasta está congelando ali. Vou desligar um pouquinho então, tá bom? Pronto. Não pode judiar do sonoplasta, jamais. Que diz assim, ó. Salmo 20. Que o Senhor te ouça no dia da angústia, e o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro do seu santuário, e te sustenha de Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração, e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegramos pela tua vitória, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouve do seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos,
mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles se encurvam e caem, mas nós nos levantemos e estamos de pé. Ó Senhor, salva o Rei, ouça-nos quando clamarmos. Amém? Glória a Deus, aleluias. Esse salmo que Davi escreve, Davi, um guerreiro, não era somente um diplomata, por ele ser rei, estava ali no papel, né, de um governante do seu país. Ele não foi somente aquele que recebeu a herança hereditária de um reino, porque então ele, da sua linhagem, ele era o primeiro. E quando eu era criança, até é um fato interessante, quando eu vou falando desse assunto aqui, sobre ele ser o primeiro da dinastia dele. Quando eu era criança, imaginava, quando a pessoa falava de rei ou príncipes, eu imaginava aquele homem guerreiro, né? Por mais que ele ostentava uma coroa, mas era um guerreiro, ele no passado ele foi um guerreiro habilidoso, que andava com uma espada aqui. E quando eu via aqueles reis modernos, né, dos nossos séculos presentes, que usava terno e gravata, eu falava, não, isso aí não é rei não, isso aí é um homem normal. Aí o pessoal falava para mim, não, é que hoje em dia sim, o rei não precisa usar mais aquelas coroas grandonas, usar aquelas roupas. São épocas diferentes, e eu não aceitava. Eu falei, não, está errado, isso aí não é rei jamais. E quando eu comecei a ler um pouquinho mais, fui compreendendo, aquilo foi me deixando assim, triste, né, que eu falei assim, nossa, para mim a figura de um rei, de um príncipe, era que nem a gente via, né, em revistas, em quadrinhos, em livros, até mesmo em filmes. Mas é engraçado, eu pensava assim. E Davi, ele não era apenas um estadista, não era somente um governante. Davi era um grande guerreiro. Ele conhecia o campo de batalha. Davi, sendo o primeiro da sua linhagem como rei, primeiramente Davi estava lá, cuidando das ovelhas do seu pai, como a igreja toda com certeza conhece a história desse magnífico personagem bíblico, é que desse personagem veio a descendência de Jesus, né? Ou melhor, Jesus veio dessa descendência de Davi, sendo o Messias, porque os profetas diziam, né, e da descendência de Davi virá o desejado de todas as nações, virá o Messias, nosso Salvador, e veio de Davi. E Davi, sendo o seu primeiro da sua linhagem, né, primeiramente ele estava ali cuidando das ovelhas do seu pai, e quando o profeta é designado, o profeta Samuel, também tem uma história muito linda. O profeta Samuel vai até a sua casa, a casa dos seus pais, e ele diz, eu vim aqui a serviço, né? Eu vim aqui para escolher um novo rei, né? Então, com certeza, imagina antes, Jessé, quando viu o profeta, ou melhor, os anciões da cidade, quando viram o profeta chegando, a Bíblia diz que todos tremeram e temeram, porque a presença de um profeta, mais de Samuel, que foi o primeiro profeta ali nomeado, deixava qualquer um já em dúvida, o que vai acontecer se esse profeta está vindo aqui, que ele era reconhecido e confirmado por Deus, né? E Deus, meu irmão, quando Deus quer confirmar alguma coisa na sua vida, Ele vai confirmar. As pessoas vão entender que Deus é na sua vida, assim como Deus fez com Samuel e fez também com Davi. E quando o profeta anuncia a Jessé, fica em paz, a minha vinda aqui na tua casa é de paz, porque aqui o meu Deus, ele tem se provido de um dos teus filhos como rei. Imagina o sorriso de Jessé, antes aquele semblante aterrorizado, de medo, de pavor, né? Agora não, se transforma naquele sorrisão de alívio, de espanto, mas aquele espanto maravilhado. Meu Deus, dos meus filhos, o Senhor escolheu o futuro rei agora, né? Mesmo tendo Saul lá, mas ele já escolheu um novo rei aqui. Glória a Deus. Imagina a alegria de Jessé. Ei, igreja, ei, meus irmãos, quando o meu Deus, Ele quer escolher, o meu Deus, Ele faz assim algo tremendo, algo que talvez até você não esteja esperando, as pessoas vão dizer assim, nossa, essa pessoa que Deus fez isso, o espanto vai vir. E Deus, Ele é o Deus, Ele é aquele Deus maravilhoso que Ele faz coisas que o homem fica surpreendido, é o Deus que surpreende. Ele é o Deus que surpreende. Às vezes esperamos algo que às vezes parece ficar só em sonhos,
Parece que só fica ali naquele projeto sonhador, encontro de fadas, e a pessoa até diz, isso aqui está muito longe de ser uma realidade. Com certeza Jessé, a Bíblia diz que Jessé já era avançado em idade, já era um homem idoso, um homem velho, os seus filhos ali, os mais velhos já estavam começando ali a ser praticamente os representantes da casa, e quando Samuel chega e fala assim, olha, começa a passar seus filhos aí começa a vir o mais velho, aí Samuel já olhou a aparência do homem, como é normal as pessoas olharem, né, o ser humano julga a aparência, e Samuel não foi diferente, ele olha para o seu filho mais velho e fala com ele mesmo, no seu pensamento, olha, está perante o Senhor, o seu ungido, olha, né, com certeza ele olhou a beleza, a altura, mas no mesmo instante que Samuel pensa isso, olha só a palavra de Deus a Samuel, eu não vejo como o homem vê, né, eu não vejo aparência, nem beleza, nem altura, mas eu vejo o coração, não é este. Então Samuel já olhou assim, vixe, olha o tamanho desse rapaz aí, a beleza dele, né? Com certeza Samuel devia saber que ele era já um dos soldados que ia para o exército de Saul, mas vem o segundo e o Senhor fala, nem tão pouco é esse também. Vem um terceiro também não, vem um quarto também não, vem um quinto também não, falou, não, acabou. Samuel fica ali equivocado, porque todos os filhos de Jessé, aparentemente para o profeta naquele momento, estavam na sua casa, ali reunidos. Jessé fica equivocado e fala assim, não, se Deus mandou eu vir aqui, né, vamos fazer, embora esse raciocínio, esses pensamentos de Samuel não esteja aqui escrito, mas vamos pensar aqui numa analogia bem rápida, vamos entender que Samuel ficou ali equivocado, por um momento ele olhou assim, calma aí, Deus não é Deus de engano, eu vim no endereço certo, isso é o Jessé, e nenhum dos seus filhos foi aprovado, calma aí, a Bíblia diz que imediatamente o profeta já olha para o ancião da casa, Jessé já fala assim, acabaram os seus mancebos, ou seja, acabaram os seus filhos, cadê seus filhos, né? Acabaram, ele falou assim, aí Jessé, com certeza, Jessé com aquela expressão assim, meio sem graça, né, que ele não queria apresentar Davi, esse é fato, não interessa que Davi, mas Davi estava cuidando das ovelhas, não interessa, porque quando o profeta falou assim, eu vim aqui porque o meu Deus, entre um dos seus filhos, ele tem escolhido um rei, ele não falou o nome, ele disse, entre os seus filhos, e por que não mandou buscar Davi logo de cara? Sabe por quê, meu irmão? Porque Davi não era um casamento, Davi foi vamos pensando assim, foi um acidentezinho de Jessé, então Davi não estava ali contado entre os da casa, aí Davizinho estava lá fora, senão ele tinha se preocupado, falou, não, gente, o profeta pode esperar mais um pouquinho, tem mais um garoto lá fora, e nesse momento ele está cuidando das ovelhas, não, ele não queria, talvez ele nem imaginava que Davi ia ser esse rei, porque Davi foi um acidente meu aí, né, Senhor, então nem vou falar desse menino aí, que a vergonha vai ser maior, né, melhor falar só dos meus filhos aqui da casa mesmo. Pois é, ninguém engana a Deus, fica bem claro isso nesta noite, meus irmãos, para o seu alívio, aqueles que querem humilhar, aqueles que querem, te deixar assim, ofuscado, mesmo você fazendo algo de bom às pessoas, mesmo você sendo bondoso, uma pessoa bondosa, decente, querendo ter sucesso na sua vida, querendo fazer suas coisas, e o ser humano ali ofuscando você, fique despreocupado, porque ao meu Deus ninguém engana, o meu Deus é que Ele conhece o profundo e o que está oculto, o meu Deus traz a realidade, o meu Deus traz o que está na sombra escondido, ainda que digam, isso aí não precisa saber fazer nada, o que nós fazemos, o que Ele faz, a gente leva crédito, nós levamos crédito, fique tranquilo, o meu Deus é o Deus que se revela, o meu Deus é aquele que traz à tona a verdade, fica tranquilo, ainda que o homem tente esconder, ainda que eu me tente apagar o seu brilho, mas o meu Deus é que Ele está lá em cima, vendo todas as coisas, então deixa Deus agir, e chega o menino ali, a Bíblia diz, que quando Davi entrou na casa, quando a porta se abriu com ele entrando, o Senhor disse, esse o meu rei, apressa-te e unge ele, a Bíblia diz que, agora já pensou, a glória que Deus faz ali na vida de um homem, a honra que Deus traz àquele que está ali na presença dele, e com certeza, meu irmão,
talvez alguns pensem assim, se Davi era o escolhido de Deus, por que ele não estava na casa? Eu já disse anterior, que ele foi um errozinho de Jessé. Só que esse menino tinha um coração bom. Porque a Bíblia diz que Deus falou assim para Samuel, eu já tenho me provido de um rei, um homem segundo o meu coração. Esse menino era bom. Deus gostava dele. Deus se alegrava com as atitudes de Davi já moço, porque já talvez desde a sua infância, não sei se ele já teve uma dificuldade ali, de estar numa casa, onde ele só tinha parte com seus irmãos, na parte de pai, né, paternamente falando, ou seja, a sua mãe não era a mesma mãe dos seus irmãos, então com certeza ele devia ter uma rejeiçãozinha, uns olharzinhos meio assim, torto para ele, que eles olhassem de lado, sabe, assim, quando o pessoal se sentava ali na mesa, ali se sentavam para ter uma refeição, com certeza alguém olhava assim para ele, e ele se sentia menosprezado. Eu não sei, a Bíblia não traz isso, é só uma analogia que eu faço, mas uma coisa eu quero dizer para vocês nesta noite, eu tenho certeza absoluta que esse menino buscava a Deus de todo o coração, porque enquanto ele era desprezado ali, o coração dele estava com Deus, ele tinha uma conexão com o Altíssimo, com certeza ele clamava a Deus e falava com Deus nas suas orações, e a Bíblia diz que ele era um arpista talentoso, com certeza desde cedo esse menino já começava ali, tocando a sua harpinha, louvando a Deus, e falando com Deus, não importa se eu sou desprezado ou não, não importa que a minha mãe não é aceita nesse lugar, não tem problema, ele é meu pai, é meu paizinho, está tudo certo, meus irmãos aqui me olham meio torto, não tem problema, o importante é que o Senhor, eu estou aqui com a minha harpa, com essa habilidade que você me deu, eu estou te louvando. Com certeza Davi tinha uma conexão, e ele nem se importou quando o pai dele falou assim, Davi, você vai cuidar das ovelhas, tá? Seus irmãos não vão não. Com certeza ele falou assim, tá bom pai, vou sim, sem problema nenhum. Com certeza havia esse sinal, havia eu tenho certeza que a Bíblia diz que quando Deus, o menino entrou, Deus falou assim, é esse mesmo, apressa-te e unge ele. Então Davi, com certeza ele tinha uma ligação com Deus, e a Bíblia diz que quando o profeta também viu ele assim, ficou animado, até lá na frente, quando ele derrota aquele gigante, a Bíblia diz que o filho do rei, do rei atual, que era Saul, Jonatas, o filho desse rei, quando ele viu Davi naquele duelo, que esse garoto sai vitorioso, a Bíblia diz que o Senhor, um carinho dele, ele viu Davi pela primeira vez, ele o amou ali, que ele falou assim, sabe o que é isso? É quando Deus coloca a honra dele, a honra de Deus vai adiante, Deus vai honrando os seus servos. Então, igreja, minha irmã e meu irmão, fique em paz, porque a honra de Deus vai na tua frente, continua fazendo bem, não se importa, continua fazendo bem, não importa quem quer te derrubar, não importa quem olha para você feio, acha o que você faz, ninguém vai ver, porque ele vai ofuscar você, fala assim, o que ele faz, eu pego aqui e faço desse lado, ninguém vai saber, ele acha que você vai ficar no anonimato. Fique tranquilo, porque meu Deus é o Deus que se revela, é o Deus que traz à tona toda a verdade. Então, como eu disse, Davi era um homem experiente, ele não era somente um rei, um estadista, que subiu ali como herdeiro de uma coroa, ficou ali bonitinho, não, Davi era guerreiro, e quando ele é aceito na corte de Saul, após aquela grande batalha, a Bíblia diz que Davi saía na frente das batalhas, que Saul enviava ele, que ele sabia, falei, esse menino aí, com aquela pouca idade, se ele venceu aquele homem, aquele gigante, que meus guerreiros, inclusive eu mesmo, que olha que eu era um valente, eu temi, esse menino foi lá, então, filho, vai na frente dos meus soldados. E a Bíblia diz que onde Davi entrava, havia sucesso, meu irmão. Fique em paz, porque meu Deus é o que exalta. Olha só a história desse menino. Isso não acontece, talvez de outra forma, é claro, mas em quantas vidas do povo de Deus isso acontece. Em outro momento, Davi era apenas um pastorzinho para alguns, tomando conta de ovelha, cheirando a ovelha, mas ele estava lá sendo obediente ao pai dele, claro, ao pai dele, e Deus vindo lá de cima, isso, Davi, continua assim, humilde, caladinho, não briga não arruma briga não, porque eu conheço o teu coração, você é comigo, Davi, eu conheço as tuas orações, então fique em paz, que Deus conhece a tua vida, meu irmão, irmã, Deus conhece a tua oração, Deus sabe o teu limite, até onde você pode ir. E Davi, quando ele escreve esse Salmo 20,
Era já um homem experiente. Ele sabia que não adiantava ter muitos carros de guerra, que naquela época, que os exércitos que tivessem mais carros de guerra era praticamente o exército vitorioso. Mas Davi, ele conhecia a experiência dele com Deus. Pode vir gigante, não importa os cavalos de guerra que aquele exército tem, mas quem salva é o Senhor dos exércitos. Então Davi tinha essa experiência. Então que nesta noite, igreja, que essa experiência venha sobre a tua vida. Não importa a aparência, não importa o que o outro tem, não importa o inimigo que se levanta contra você. O importante é que Deus salva o servo dele na hora da guerra, na hora da peleja. Fica em paz, porque o meu Deus é o Deus que conhece todas as coisas. Fique tranquilo que o meu Senhor é aquele que vai agir na tua vida, é o Deus que vai agir na tua causa. A petição que você fez, com certeza já está na mão de Deus, e o que Deus já te concedeu, isso é mais uma confiança da tua oração, é para aumentar a tua fé, que Deus te concede o desejo do teu coração, quando você está ali, juntamente com Ele. Vale a pena aguardar. Davi, eu nem sei se Davi esperava um dia ser rei. Olha, eu não imagino o que houve ali. A Bíblia não diz se teve esse diálogo. Talvez tenha, talvez aconteceu esse diálogo, mas a Bíblia não dá esse direito de alguns interpretar. Apenas eu faço uma analogia, porque é uma forma da gente até imaginar, talvez, se isso aconteceu. Com certeza que quando a pessoa foi chamar Davi, que logicamente foi um dos seus irmãos, com certeza ele falou assim, imagina a cara desse rapaz, né, quem foi chamar ele, vai lá, porque o profeta Samuel está lá, em casa. Davi deve ter se espantado, é mesmo. Ou quem sabe também Davi já estava em uma conexão com Deus. Não sei, só sei que ele foi lá chamar Davi. E quando Davi, ele vai falar, não sei não, mas nem sei se a pessoa quis falar para Davi qual era o motivo ali da presença de Samuel, da visita do profeta. Mas a Bíblia diz que Davi foi. Com certeza, acho que ele pensava assim, nossa, se não foi nem Eliabe, nem Samuel, não foi nenhum de nós, será que vai ser Davi? Não acredito. O nosso meio-irmão? Não, tem alguma coisa errada aí. Mas quando aquele menino entra, o rejeitado, irmãos, o rejeitado. Enquanto a sociedade, enquanto alguns rejeitam, o meu Deus, ele pega, ele acolhe, ele guarda, ele abençoa, ele prospera. Continua com Deus. A sua conexão com Deus, é Ele que vai te exaltar, é Ele que vai te abençoar, é Ele que vai abrir portas, é Ele que vai te estabelecer, assim como Ele fez com Davi. Não estou falando que você vai ser rei, quem sabe um dia também você pode virar um presidente da república, não estou pregando isso, mas quem sabe, né? Jessé nunca imaginou, muito menos seus filhos mais velhos, imaginaria que dentro da família deles ia surgir o maior rei da nação de Israel. Um rei não, vocês não entenderam, não surgiu um rei apenas, surgiu o maior rei da história de Israel até hoje, é o rei Davi. E para melhorar ainda isso, não para por aí, tem mais surpresa aí, da descendência de Davi veio o Messias, que é o meu e o seu Salvador, Jesus Cristo. Olha só a escolha de Deus. O homem escolheu Saul. Olha o problema que deu lá atrás. Homem obstinado, orgulhoso, sabendo que era um homem de boa aparência, altura e um excelente guerreiro, mas era obstinado. Deus falou, desse jeito não, Saul. Não estou mais com você. Mas a honra era para Davi. Então, é Deus que estabelece, é Deus que honra, é Deus que levanta. Não adianta confiar, como diz Davi, não adianta, uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Alguns pensam, eu faço isso, eu faço aquilo, ele fala, estou guardado, eu estou aqui, ninguém toca em mim porque eu sou isso. Não se engana não, que meu Deus exalta também aquele, como diz o cântico de Ana, a mãe de Samuel, o Senhor exalta e também abate, e o Senhor faz levantar do monturo e se assentar em trono como príncipe. Parece que Ana estava tendo a visão ali de Davi, né? Davi nem nascido era, mas parece que Ana canta, o cântico dela, parece que o seu cântico, a sua oração, parece que ela estava fazendo uma menção ao futuro, o maior rei de Israel, que assim aconteceu com Davi.
Davi estava lá rejeitado, atrás das malhadas, cuidando de ovelha, cheirando a ovelha, mas futuramente aquele menino se assentou no reino de Israel, foi louvado, Deus permitiu que ele foi engrandecido, honrado, considerado o maior rei das nações. Um tempo atrás, só para vocês terem ideia como que era a figura de Davi, eu lendo um livro de história, um livro secular, e nesse livro um dos historiadores falava que quando eles pesquisaram lá naqueles países vizinhos ali da cidade de Israel, do estado de Israel, algumas pessoas daquele lugar parece que comentaram, segundo os seus antepassados, ou seja, história oral que foi passando, eles falaram assim que a figura de Davi, diante das outras nações vizinhas, Davi era uma figura enigmática. Ou seja, eles eram acostumados a se estabelecer entre eles, fazer aliança. Davi não fazia aliança com homem nenhum. A aliança de Davi era com Deus. E as vitórias de Davi, a Bíblia diz que Davi nunca perdeu uma batalha enquanto esteve vivo. Então, talvez, não sei se essas pessoas, quando falou isso de Davi, não sei se referia às vitórias dele, que nunca perdeu em campo de batalha, e Davi não fazia aliança com ninguém. Pelo contrário, Davi estabelecia ele sendo senhor e tendo um pequeno império, governando, ou seja, estabelecendo governo em outras nações. Mas diziam que Davi era uma figura enigmática. Irmão, irmã, é o meu Deus que honra, é o meu Deus que estabelece e é o meu Deus que exalta. Fica tranquilo, fique em paz. Deus seja louvado. Glória a Deus.